Tudo bem? Aqui é professor Ayrton, você é o seu professor aqui de inglês do 8º ano, e nós vamos começar aqui fazendo uma revisão, certo? Uma revisão da gramática que a gente viu na unidade 2. Então, fica ligado, que vai ser muito legal. Uma das coisas, gente, que a gente viu na unidade 2 foi os adjetivos comparativos, certo? Com a maioria dos adjetivos de uma sílaba, o que é que a gente faz? A gente adiciona o ER e o then depois do adjetivo. A gente adiciona o ER ao adjetivo e o then depois do adjetivo. Então, o exemplo que eu coloquei aqui, ó, o exemplo que está aqui, ó, long, que é longo, tá, em inglês. Então, ó, longer than, mais longo do que, certo? Com a maioria dos adjetivos de duas ou mais sílabas, a gente usa o more antes e o than depois do adjetivo. Por exemplo, expensive significa caro. Então, more expensive than, certo? Então, tem duas regrinhas. Primeiro, você vai ver se o adjetivo é de uma sílaba. Se for de uma sílaba, a regra é colocar er e depois o than. Se o adjetivo for de duas ou mais sílabas, tá certo? Você vai colocar o more, o adjetivo e o than. Agora, preste atenção numa coisa. Ó. Os adjetivos de uma sílaba, eles mudam o jeito de escrever. Tem uma mudança na grafia, certo? Então, há 3 casos em que os adjetivos de uma sílaba mudam a forma de escrever, quando a gente usa no formato comparativo. São esses 3 casos aqui. São os adjetivos que terminam em E, os adjetivos que terminam com consoante Y e os adjetivos que terminam com vogal mais consoante. Lembrando que se essa consoante final for o W, não vale as regras. Vamos ver aqui quais são esses 3 casos de forma detalhada. Primeiro, os adjetivos terminados em E. Você simplesmente adiciona R, tá bom? Nice, que é legal, vai ficar nicer, que significa mais legal. Large, que é amplo, tá certo? Vai ficar larger, mais amplo, certo? O outro caso, gente, são os terminados em consoante Y. O que você vai fazer? Você vai trocar o Y por IER. Então, o adjetivo pretty, linda, certo? Vai ficar prettier. Olha o que foi que aconteceu. O Y que estava aqui, eu troquei por IER. Ou seja, prettier significa mais linda. Busy, que é ocupado, certo? Vai ficar o quê? Ó? Busier. O Y eu troquei por IER. E busier significa mais ocupado. Tá bom? Agora, os terminados em vogal consoante, exceto se a consoante for o W, tá? Olha o que vai acontecer. Você vai pegar o adjetivo big, que significa grande. E aí, ó, consoante, vogal, consoante. Ou seja, vogal, consoante, termina, né? Você vai repetir a consoante e colocar o ER. Bigger significa maior, tá? Não é mais grande, não. Hot, que é quente. Olha aqui, ó. Com vogal, consoante, termina. Então, você vai fazer o quê? Dobrar a última consoante e colocar o ER. E hotter significa mais quente. Aí, pessoal, ó, eu fiz um esqueminha aqui para você entender, ó. Quando você for fazer o comparativo, você vai pegar o adjetivo e vai ver, ele tem duas ou mais sílabas ou ele tem uma sílaba só? Se ele tiver duas ou mais sílabas, você simplesmente vai aplicar uma regra geral, você vai escrever more antes do adjetivo, certo? Então, beautiful, que significa bonito, você é um adjetivo com mais de duas sílabas, tá certo? Com duas ou mais sílabas. O que é que vai acontecer? Você vai escrever more beautiful, mais bonito, tá? Agora, se o adjetivo tiver uma sílaba somente, a regra geral é acrescentar o ER. Mas lembrando que há 3 casos especiais. Olha aqui os 3 casos especiais, tá? O primeiro caso é quando o adjetivo já termina com E. Você vai simplesmente acrescentar R. Quando é terminado com consoante Y, você vai trocar o Y por IER. E quando for terminado em vogal mais consoante, você vai repetir essa consoante e acrescentar o ER. Agora, gente, ó, os adjetivos superlativos. O comparativo, certo? Eu comparo uma coisa com outra. Agora, no superlativo, eu comparo uma coisa com duas
ou mais outras coisas. Olha aqui 2 exemplos que eu coloquei. My friend James is the sweetest person I know. Meu amigo Tiago é a pessoa mais doce que eu conheço. Eu estou comparando o Tiago com todas as pessoas que eu conheço, certo? Estou comparando ele com todas as pessoas que eu conheço. A Sarah is the most intelligent student in our class. A Sarah é a mais inteligente da nossa turma. Estou comparando a Sarah com quem? Com todas as pessoas da nossa turma. Então, superlativo é para eu comparar com 2 ou mais coisas, certo? E o comparativo é uma coisa com outra. Superlativo, que é agora onde nós estamos, é uma coisa com 2 ou mais outras coisas. Aí, gente, você vai ver que é o seguinte, deixa eu colocar aqui meu rosto um pouquinho maior, para você me enxergar melhor, meu tio Ayrton, sim ou não, certo? Com a maioria dos adjetivos, você vai ver que a regra do comparativo e do superlativo é muito parecida, muito, para não dizer que é igual, certo? Com os adjetivos, ó, com os adjetivos de uma sílaba, a gente usa o the antes do adjetivo e adicionamos est ao adjetivo. Então, o exemplo que tem aqui, ó, tall. Tall vai ficar the tallest. Tall é alto. The tallest é o mais alto. Com a maioria dos adjetivos de 2 ou mais sílabas, a gente vai usar o the most antes do adjetivo. Exciting é empolgante. The most exciting é o mais empolgante, certo? E aí é o seguinte, lembrando que quando os adjetivos forem de uma sílaba, muda o jeito de escrever, olha só, igual como era lá no comparativo, a mesma coisa se aplica ao superlativo, certo? Há 3 casos em que adjetivos de uma sílaba mudam a forma de escrever quando usamos na forma superlativa. Olha, os mesmos 3 casos, terminados em E, terminados em consoante Y e terminados em vogal mais consoante, lembrando que é exceto da consoante W. Aí como é que fica a regra, tio? Seguinte, ó, terminados em E, tá certo? Você simplesmente adiciona um ST. No comparativo era acrescentar o R, aqui você vai acrescentar ST. Então, fine, fino, né? Coisa elegante, coisa boa, né? The finest, o mais fino, você colocou the e ó, colocou simplesmente o ST. Rare, que é raro, certo? The rarest, o mais raro, simplesmente colocou o ST. A segunda regrinha é para os adjetivos terminados em consoante Y. Você vai trocar o Y por IST. No comparativo, você trocava por IER. Agora, no superlativo, você troca por IEST. Funny é engraçado. Então, vai ficar the funniest, o mais engraçado. Então, ó, funny, tirei o Y, coloquei IEST. Tá bom? Lucky, que é sortudo. The luckiest, o mais sortudo. E aí, a última regrinha é quando termina em vogal mais consoante, certo? Exceto a consoante W, lembra? Tá bom? Big, grande, vai ficar the biggest, o maior, certo? Aqui, repetiu o G e colocou EST. Thin, que é magro, vai ser the thinnest, o mais magro, o mais fino de todos. Da mesma forma, eu fiz aqui para vocês, ó, um esqueminha adjetivo, certo? Se tiver uma sílaba, 2 ou mais sílabas. 2 ou mais sílabas, que é mais fácil, a regra geral, você escreve the most antes do adjetivo. Se for de uma sílaba, a regra geral é acrescentar o EST. Mas você pode ver que tem 3 tipos em que a grafia fica diferente, tá? 3 tipos em que a grafia fica diferente. Deixa eu tirar aqui a minha imagem de cima. Tá brincando aqui com o mouse. Aí, só um minuto. Pronto. Resolveu se ajeitar, né? E aí é o seguinte, terminado com a regra geral, né? Acrescentar o ST, terminado em E, você acrescenta só ST, não EST, porque já tem o E no adjetivo. Terminado com consoante Y, o que é que você faz? Você troca o Y por IST, e quando termina com vogal mais consoante, você repete a consoante e acrescenta o EST. Gente, estamos quase no final da nossa aula, certo? Da nossa explicação aqui dos comparativos, tá? E é o seguinte, existe uma forma de comparar as coisas também comparando por igualdade ou desigualdade.
Então a gente usa as mais adjetivo mais as para dizer que duas coisas são iguais. Esse as e as é o nosso em português o tão quanto, tá bom? Kathy is as tall as John. Kathy é tão alta quanto o John. Tão alta quanto o John. Ou seja, os dois têm a mesma altura, tá certo? Estou comparando os dois, mas dizendo que são iguais, da mesma forma. Ok? E a gente usa o not as mais adjetivo mais as para dizer que não são iguais. Coloquei o not, é porque não são iguais. Então, ó, our new house is not as big as the old one. Nossa nova casa não é tão grande quanto a antiga. Ó. Nossa nova casa é não, né? Como a gente diz em inglês, a gente faz ao contrário, né? Não é tão grande quanto a antiga. Isso é o comparativo de igualdade. E um último ponto da nossa revisão aqui de gramática da unidade 2 é o not enough. Quando não tem suficiente, quando algo é menos que o suficiente, tá? Então a gente usa essa estrutura, not mais adjetivo mais enough, certo? Então, ó, Andy is only 14. She's not old enough to drive. A Andy tem somente 14 anos. Ela não é velha o suficiente para dirigir. Ela é não, né? Ela não é velha o suficiente para dirigir. Tá certo? Outro exemplo aqui. It's 0 degrees. It's now warm enough to go outside. Tá 0 graus. Não está quente o suficiente para ir lá fora. It's not, não está quente o suficiente para ir lá fora. E aí é o seguinte, gente. Nossa tarefinha de casa, você vai pegar o seu livro, páginas 119 e 121, vai fazer as questões 1 a 6, que é sobre esse assunto aqui que a gente está vendo aqui, tá bom? E aí, próxima aula, no próximo vídeo, eu vou estar corrigindo com vocês essa tarefa e a gente vai estar iniciando a nossa unidade 3. Foi muito bom estar aqui com vocês. Os abençoe. Até a próxima. Tchau.